galera! Boa tarde, boa noite. Essa quinta-feira chuvosinha, né? A temperatura um pouquinho mais amena do que a gente viveu nos últimos dias. E aqui mais um Esportivo, a nossa terceira edição, hoje para falar sobre vôlei. Vocês vão conhecer os nossos convidados já já. Eu já queria chamar a minha parceira Andréa Haddad nesse projeto tão querido, né? Tão gostosinho, que a gente tem um carinho especial. Tudo bom, Andréa? Tudo bom, Lu? Boa noite, pessoal aí que está conosco. É um prazer aí estar começando mais um programa que é uma delícia fazer. Não é? É um bate-papo gostoso sobre esporte. Cada programa a gente traz um esporte para a gente debater, curiosidades dos convidados. E a gente quer que vocês participem, né? Vocês que estão chegando agora aqui na TV Democracia, no nosso canal do YouTube, faz o comentário, manda a sua pergunta, porque olha só quem está com a gente hoje. Vamos lá, Déia, vamos apresentar? Vai chamando aí. É isso aí, Lu. Hoje a gente está com 3 atletas que marcaram aí 2 gerações da camisa da seleção de vôlei. Estamos com o Bruno Rezende, ele que foi ouro de Olimpíadas e Pan-Americanos. Estamos também com o Lucas Ló, que foi bronze do Pan-Americano. E a Vera Mossa, mãe do Bruno também, que participou de 3 Olimpíadas. Boa noite, pessoal. É um prazer receber vocês aqui com a gente. Olá, queridos. E aí, pessoal? Boa noite a todos. Luciana, Andréia, Dudu, mãe, e a todos que estão acompanhando a gente. É um prazer poder bater esse papo aqui, falar um pouco de vôlei, de esporte, né, nesse momento que a gente está passando aí um momento meio delicado, meio complicado. Então, acho que para deixar as nossas noites e tardes um pouco mais amenas, mais legais, a gente pode bater esse papo aqui, muito, muito bacana. Dá oi também, Verinha, querida. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo que está assistindo a gente. É muito bacana poder participar dessa primeira vez que eu participo de uma live junto com o Bruno. Nós estamos aqui na mesma casa, em ambientes diferentes, mas é bem bacana poder estar participando. Eu não tenho muita experiência com live, tá, gente? Só para deixar avisar. Tá tudo certo, porque aqui é bate-papo, Vera. Aqui a gente tá. É um bate-papo entre amigos. E o Luquinha tá com a gente. O Lucas tá com a gente também, né, Lucas? Tudo bom? Oi, gente, tudo bem? Boa noite, André, Luciana, Vera, Bruno. E vou pedir licença, né? Que aqui a gente tá quase que uma reunião familiar, né? Mas boa noite a todo mundo. Olha, para a gente começar, o Bruno já estava comentando, né, que é um período difícil. Para a gente já tocar nesse assunto e depois a gente focar no voleibol, porque tem coisa para falar e a gente só tem 1 hora de programa, como é que está sendo para vocês esse período de quarentena? Eu digo assim, tanto emocionalmente como fisicamente também, né? Porque vocês são atletas, né? A Vera tem, se não treina mais, não joga mais, tem um histórico de atleta. Então, como é que vocês estão lidando isso tanto emocionalmente como fisicamente? Vou começar só para a gente não atrapalhar, de repente o Bruninho fala, depois vem Vera e Lucas, pode ser assim? Só para a gente não atrapalhar um outro. Lá vou eu, então. Olha, desde que eu comecei a minha quarentena, que acabou sendo uma quarentena até antecipada, perto do que vocês estão aqui no Brasil, né, que eu estava na Itália ainda, fiquei lá 33 dias, né, de lockdown total, antes de vir para o Brasil, né, e continuei aqui. Eu coloquei na minha cabeça, né, principalmente após o adiamento das Olimpíadas, né, quando se confirmou, que eu tentei enxergar uma oportunidade, digamos assim, e ver o copo meio cheio, né, olha, vou ter mais 1 ano, né, para me preparar, e comecei a fazer algumas coisas, algumas mudanças, digamos assim, no meu hábito em casa, né, e para querer chegar lá, de certa forma, melhor ainda, né, me preparar ainda melhor, né, para 2021. Então, eu coloquei isso na minha cabeça, comecei a fazer um trabalho com um personal em casa 2 vezes por dia, e comecei um trabalho com nutrólogo. Então, assim, eu resolvi, depois dessa oportunidade, né, de ficar tanto em casa, enxergar como uma oportunidade de crescimento, de evolução, e estou tentando lidar com isso assim, né, continuando o mais sereno possível, né, porque a gente sabe que a nossa cabeça também, em muitos momentos, a parte mental, a gente acaba tendo momentos, né, mais para baixo e tal, mas tentei buscar essa oportunidade que eu nunca tive de fazer uma pré-temporada, mais ou menos, né, que eu saía do clube e ia para a seleção direto,
Então, coloquei isso como uma meta para quando a gente puder voltar às quadras, que a gente espera que seja logo, tá numa boa forma física. Então, assim, isso é algo que eu tenho feito, né, durante toda essa quarentena e tentado aproveitar ao máximo, também feito alguns cursos à distância, né, fora do voleibol, para manter a cabeça ativa, né, e a gente não entrar no marasmo. Acho que isso é o principal nessa quarentena. Exato. Vera, e você, como é que tá aí? Agora você tá perto, o Bruninho tá perto, né? Então fica mais fácil. Então, bom, eu entrei na quarentena, acho que junto com você, né, Lu? A gente estava se preparando para fazer a fase final lá nos playoffs da Superliga, e aí parou tudo. E a partir de então eu estou em casa, cuidando da casa, tentando manter a cabeça também tranquila. A partir de um certo momento, eu comecei a ficar muito preocupada, porque eu estava vendo as coisas piorarem muito lá na Itália, e o Bruno estava lá, e eu comecei a ficar muito preocupada dele não conseguir voltar quando cancelassem tudo lá. E ao mesmo tempo preocupada com meus pais aqui, que moram, né, no centro, mais perto do centro da cidade. Eu moro mais afastada do centro, e eles dois sozinhos, e enfim, já com bastante idade, com 80 anos, e grupo de risco, né? E consegui convencê-los a vir ficar comigo. Então, a minha quarentena está sendo meio cuidar de todo mundo, e está sendo bom por um lado, mas por outro também eu vejo a agonia de todo mundo, essa incerteza do que vai acontecer, de quando tudo isso vai terminar. E claro, tem dias melhores, dias piores, mas com o Bruno aqui fica tudo melhor, fica bem melhor. E bom, e você, Lucas, como é que tá aí? Conta abra seu coração. Então, como o Bruno falou, né, a gente está tendo que mudar os hábitos, né, uma situação que a gente nunca tinha enfrentado, né, a gente nunca tinha tido esse tempo, né, a gente sempre emendava da temporada para a seleção, graças a Deus isso acontecia, então a gente está se vendo numa situação que a gente nunca se viu, né, então a gente tem que criar novos hábitos para se manter saudável, para não perder um pouco do físico que a gente tem. Vocês sabem que a gente precisa de uma estrutura bem grande, né, para manter o preparo físico, e isso não é possível no momento, né, porque a gente tem o lado da responsabilidade social, né, de respeitar as indicações aí dentro da quarentena, e aí o que a gente pode fazer, né, com as ferramentas que a gente tem, diminuir as perdas que a gente vai ter, né, porque, como eu falei, a gente precisa de estrutura, a gente precisa de treinamento, né, o tempo todo para estar num nível alto, então a gente tem que fazer o possível para diminuir essas perdas. E a questão psicológica, assim, eu tento até não me dar o direito de ficar mal psicologicamente, porque eu sei que tem outras pessoas que estão em realidades muito mais complicadas que a nossa, né, passando por dificuldades aí bem severas. Então, a gente vai tentando, né, traçar planos para o futuro e fazer o que pode ser feito. Exato. Tem uma galera já mandando aqui beijos, viu? A Natália Lara, minha colega, tá lá. O Christian tá falando que a Maria Clara linda tá mandando beijo pro Ló. Vários comentários legais. Um monte de gente acompanhando aqui. Eu queria aproveitar aqui que a gente tá pensando pandemia, enfim, esse momento que a gente está passando. Eu queria saber o que vocês pensam, assim, pode começar o Lucas, depois o Bruno, quais são as expectativas aí para os próximos meses, para a Olimpíada, como que vocês estão pensando em relação a isso, assim, como que vocês acham que as coisas vão rolar? Pode falar, Lucas, por favor. Tá. Então, André, a gente fica um pouco perdido, né, porque é uma situação que a gente vive de incertezas, né? A gente não sabe como é que vai ser o início da próxima temporada, né? Até a Olimpíada a gente vai ter uma temporada aí dos clubes, né? Então a gente não sabe como é que vai ser esse retorno, como é que vai ser esse caminho. Então a gente primeiro foca, né, nesse momento agora, o que a gente pode fazer realmente, mas
encarar um cenário que vai ser diferente, né? A gente está vendo aí que os times estão tendo dificuldades com orçamentos, né? Os patrocínios estão cada dia mais difíceis de se encontrar, mas a gente espera, né, que as pessoas entendam que é um ano agora, né, um ano pré-olímpico, então é importante a gente ter essa visibilidade, é importante a gente investir no esporte para fazer uma Olimpíada bonita, né, porque eu acho que é uma das coisas mais importantes, né, da sociedade hoje é o esporte, então a gente não pode perder esse foco e para continuar num caminho legal. Bruninho. É uma situação, assim, a gente, como o Lucas disse, né, de incerteza. A gente não tem a absoluta certeza quando a gente vai poder voltar a treinar, quando a gente vai poder se apresentar aos nossos clubes, né? A gente sabe que, como ele disse, né, dessa dificuldade nesse momento, porque a economia também está parada, então a gente sabe quanto o voleibol e os esportes em geral olímpicos no Brasil dependem, né, do apoio de empresas privadas. E a gente sabe que já viu aí times que já estão fechando as portas, né? E a gente fica um pouco preocupado, mas a gente tem que, como antes a Luciana até falou, de uma maneira positiva, pensar pelo lado positivo, né? Se preparar da melhor forma que a gente puder, e é o que eu tento fazer. Enxergar o copo sempre meio cheio, né? A gente, como o Lucas disse antes também, acho que nós temos sorte, né? Somos fortunados de a gente estar numa condição boa, e eu tenho certeza que a gente vai conseguir sair dessa e aonde a gente estiver, né, o Lucas, onde ele estiver jogando, vai tentar se preparar da melhor forma, e eu tenho certeza que o Brasil vai chegar bem nessas próximas Olimpíadas, que acho que é o sonho de qualquer atleta, né? Então a gente só precisa ter uma condição, né, para se preparar bem. Então, como a gente tem tempo ainda, né, acho que esse ano era impossível ter Olimpíada, né, se eles quisessem adiar para setembro, outubro, mas seria impossível um atleta chegar num nível bom. Mas como tem esse tempo, eu tenho certeza que essa temporada aí, apesar das dificuldades que a gente vai ter, algumas perdas, a gente pode chegar bem lá também. O Bruninho, só vou falar aqui, ó, a Amanda Caroline está pedindo para você mandar um beijo para ela, tá? Então já manda para eu ir. Beijo, Amanda. Beijo. Eu sei que a Vera começou a jogar com 7, 8 anos, parece, né, Vera? Então você deve ter tido um incentivo em casa no esporte. Eu queria saber de vocês qual é a ligação com o esporte, se foi necessariamente o vôlei, que começou com o vôlei, aonde surgiu isso na vida? Como é que o vôlei entrou na vida de vocês? A Vera tem pai esportista, né? Não é isso, Vera? Isso. Meus pais são esportistas, né? Os dois. Meu pai já de alto rendimento, na época dele, ele era atleta, fazia 110 com barreira, era a especialidade dele, mas fazia outras modalidades também dentro do atletismo, mas a especialidade era 110 com barreira. Ele foi campeão, recordista brasileiro, campeão brasileiro várias vezes, e recordista do 110 por 22 anos, o recorde dele se manteve, né? Então, assim, a ligação com o esporte sempre foi muito grande em casa. Assim, desde que eu me entendo por gente, eu já estava fazendo algum esporte, natação, tênis, e o vôlei, quando comecei lá na Fonte, no Clube Fonte São Paulo, aqui em Campinas, tinha escolinha, era muito legal, tinham várias equipes, enfim, várias categorias, né? E eu comecei na escolinha e logo me apaixonei. Então, o vôlei entrou meio que assim, não foi uma coisa que foi direcionada, não. Tinha essa oportunidade lá no clube e eu comecei e me apaixonei, assim como comecei outros esportes, mas não fui adiante. E sempre com muito apoio deles, né? Porque eles sempre gostaram muito, até hoje gostam, adoram, todo dia estão assistindo esporte na televisão, enfim, é a paixão deles também, né? Sempre foi. E me incentivaram, me apoiaram, me ajudaram muito sempre na minha carreira, em todos os momentos. E eu acho que, enfim, aí fui adiante, claro, é uma combinação, né, de talento, de determinação, de
de correr atrás, de muita ralação, os meninos sabem disso, que a gente tem que ralar muito para conseguir, né, chegar a uma seleção, e aí fui indo, acho que foi muito natural também na minha vida, tudo, assim, a minha história no vôlei, né. Para o Bruno foi natural também, né? Porque o Bruno, você chegou a jogar grávida, porque ele já nasceu jogando, praticamente, né, Bruno? Eu joguei grávida do Bruno até os 4 meses e meio, fui campeã brasileira com ele na barriga. Que legal. Tinha outro caminho, Bruno? Tinha outra saída, outro esporte para você seguir? Olha, eu fiz vários esportes, né? Joguei muita coisa, futebol, tênis, badminton, basquete, pratiquei várias coisas, mas assim, o vôlei era o que estava no meu sangue, né? Era a minha paixão, né? Então, assim, eu pratiquei os outros porque eu gostava mesmo. Eu sou apaixonado por esporte, assisto tudo que tem hoje também, então, com certeza isso vem de genética da família, seja da família da minha mãe, né? Com os meus avós, que foram professores de educação física, praticaram esporte, minha mãe foi atleta, não preciso nem falar, quanto da parte do meu pai. Então, o esporte ele sempre teve ali. Então, acabou sendo natural, né? E quando eu decidi mesmo, vou querer, eu tinha certeza que era o que eu queria fazer. Eu nunca tive uma segunda, sei lá, na minha cabeça, nunca teve uma segunda possibilidade. Não, eu vou jogar vôlei, porque é o que eu amo fazer, entendeu? É o que a dedicação, os treinos, para mim, sempre foram, lógico, é uma ralação e tal, você sofre, mas para mim é um prazer, entendeu? Então eu faço isso até hoje com prazer. É lógico que eu sonhava, mas jamais imaginei poder chegar na seleção, né? Você começa a jogar e você joga porque você gosta, né? Então, assim, foi natural porque estava no sangue. E eu fiquei sabendo que você é super competitivo, que a sua mãe já falou numa outra live aí que você gosta de competição. Mas eu sou bastante. Não é competitiva, né? Eu sou bastante. Por isso até que eu evito fora, né? A gente estava até brincando, o Ló gosta de jogar games, essas coisas assim, eu até evito, porque assim, já basta dentro de quadra, que eu já sou muito competitivo. Se eu continuar fora a jogar essas coisas aí, é muita energia que eu preciso gastar, então eu prefiro ficar tranquilo, sem jogar fora. A minha vida fora é totalmente sem competição, entendeu? Só na boa, porque senão é muito tempo competindo e querendo ganhar, e aí fica um pouco demais. Lucas, você tem também essa coisa de esporte na família ou não? Faltou você para falar da sua ligação aí, para como você chegou no vôlei. Sim, eu tenho da família também. Meu pai e minha mãe jogavam. Meu pai vôlei, minha mãe handebol. Mas quem me levou para o vôlei mesmo foi a minha irmã mais velha, Larissa, que também jogava no colégio. E como o Bruno falou, né, a paixão que vai fazer você querer alguma coisa mais séria, né? E o vôlei foi a minha paixão. Também fiz vários outros esportes, desde do voleibol até jiu-jitsu fiz numa época da minha adolescência. Sempre estive relacionado ao esporte, mas o vôlei mesmo foi a paixão. Deia, tem gente aí perguntando, né? Como é que tá aí? Tem gente perguntando. Eu achei uma pergunta legal aqui do Sérgio Balabanian. Ele perguntando para cada um qual o jogo mais marcante da carreira de cada um de vocês. Pode começar, Lucas. O meu jogo mais marcante foi a classificação para as finais do Mundial, do último Mundial 2018 lá na Itália, contra a Rússia, que a gente estava perdendo, se eu não me engano, de 2-0, a gente precisava de uma vitória, senão a gente ia ser desclassificado, e a gente conseguiu buscar uma virada contra a Rússia. Eu entrei em quadra, tive a oportunidade de fazer algumas jogadas, e isso me marcou muito, foi o jogo mais marcante para mim. Legal, e você, Bruno? Bom, o meu, não tem como não ser, né, a final olímpica, acho que no Rio, né, aquele jogo marcou a coroação de um trabalho, né, de uma geração toda, né, de um país que sonhava com aquilo, né, depois de 2 pratas. Então, jogar dentro de casa, na cidade onde eu nasci, né, uma final olímpica e com toda a minha família perto de mim, e acho que aquele momento não teve nada tão grande, tão emocionante quanto aquele momento, né? Eu acho que isso é o maior sonho de qualquer atleta, jogar uma Olimpíada em casa, uma final, e poder ganhar. Então, aquele, sem dúvida, é o momento mais marcante para mim. E tá até respondida a pergunta da Karina, que ela perguntou aqui, já está respondido, hein, Karina? E você, Vera?
Então, meu jogo mais marcante também foi um jogo na Olimpíada de Los Angeles. E, infelizmente, nós perdemos, mas é um jogo que eu me lembro todo ano, dia 1º de agosto, ele faz aniversário, né? Então, eu me lembro muito desse jogo, foi muito marcante, foi muito triste, mas eu acho que foi muito importante também, porque foi um jogo que a gente estava ganhando 2-0 dos Estados Unidos, dentro da casa delas, né, em Los Angeles, e a equipe americana era vice-campeã mundial. Nós estávamos numa chave muito difícil, eram só 8 equipes que participavam da Olimpíada ainda, né? E a gente estava na chave China, Estados Unidos, Alemanha Oriental na época, ocidental. E nós, eram 4 no grupo A, 4 no grupo B. E é o primeiro jogo que nós fizemos com a China, fomos muito bem, perdemos de 3-0, porque a China, inclusive essa Olimpíada, foi campeã invicta, sem perder nenhum set. Então, nós fizemos um bom jogo, 3-0, mas foi 15-13, 15-13, 15-11, se eu não me engano. Foi um jogo bem jogado. E fomos para o jogo contra os Estados Unidos, assim, muito confiantes. E abrimos 2-0, tomamos uma virada, e no 5º set, que ainda não era tie-break, que era vantagem também, a gente abriu 13-8 e tomamos uma virada, e perdemos. E, nossa, foi muito triste, muito triste. Eu lembro que eu fiquei, acho que uns 2 dias chorando, porque a gente acreditava muito, aquela equipe, enfim, a gente tinha muita vontade de conseguir dar um passo além, né, de ficar entre os 4 primeiros, mas a gente conseguiu entender que foi importante dar esse passo, mesmo perdendo, a gente conseguiu fazer 2 bons jogos, né, na Olimpíada. Era uma coisa muito difícil naquela época para a gente, porque a gente não tinha, não tinha muitos jogos, né, a gente fazia alguns amistosos todo ano, antes das competições, a gente não conhecia tão bem todas as equipes, então a gente faltava muita coisa ainda, né? E a gente conseguiu, mesmo perdendo, eu acho que a gente conseguiu uma evolução, ver uma evolução ali. Então esse foi o jogo mais marcante da minha vida. Infelizmente foi uma derrota. Agora, Bruno, eu queria saber de você como é se isso tem uma pressão e um peso, né? Porque a gente ouve muito filho de artista, cantor, vai virar cantora também, tem um peso em cima. Você sentiu isso por ser filho de quem você é, né? Da Vera, enfim, Bernardinho, que já são nomes, né, de destaque nesse esporte. Você sentiu isso também? Como é ser filho desse senti, lógico que no início você sente, né, ainda mais quando você começa, né, porque você é infanto ou juvenil, as pessoas, de repente minha mãe ou meu pai iam assistir um jogo, falavam, aquele ali é o filho dele, então existia uma expectativa sempre alta, né, naquilo que eu fosse fazer, né, dentro do voleibol. Então as pessoas olhavam de uma outra maneira, mas como eu disse antes também, acho que a paixão pelo vôlei, ela meio que me fez esquecer qualquer coisa. Então eu entrava querendo só me divertir, querendo fazer aquilo que eu gostava, né, e é claro que a pressão, ela aumentou, né, quando a minha carreira foi indo para frente, né, depois do meu primeiro título da Superliga, quando eu fui convocado, porque meu pai era o técnico da seleção, então ali, sem dúvida, você tem muita desconfiança, né, o ser humano, nós somos assim, a gente acaba sempre tendo, né, às vezes um pré-julgamento, né, um preconceito em relação, poxa, é filho do técnico, será que ele, né, não está sendo beneficiado ou algo do tipo, né, então, assim, é normal, então essa pressão, é claro que ela aconteceu, mas são coisas que você vai amadurecendo, vai aprendendo a lidar, né, e como eu disse, acho que o mais importante foi sempre buscar meu caminho e fazer aquilo que eu gostava. Então isso sempre foi, acho que o que me norteou e me motivou sempre a superar qualquer tipo de, digamos assim, de pressão e de responsabilidade a mais. Vera, o que é mais difícil? Entrar na quadra, jogar ou ver o filho jogando? Como é que fica? Porque eu também, meus filhos estão atletas e eu confesso assim que é difícil. Para mim é muito difícil.
é difícil, é muito mais difícil para mim assistir e torcer, né, ser torcedora do que entrar na quadra e jogar. Apesar que muitos anos já que eu não jogo, né? Então eu curto muito assistir, eu adoro, enfim, quando eu parei de jogar, eu sentia muita falta da adrenalina, né? E aí, assistindo os jogos hoje, sendo torcedora, eu tenho essa adrenalina de volta, a adrenalina que eu perdi depois, quando eu parei de jogar. Mas é muito mais complicado, porque a gente não pode fazer nada, né? E eu fico inventando coisas, sabe? Eu estou meio louca mesmo. Eu falo assim, é verdade, se eu cruzar a perna do lado X, eles vão ganhar, entendeu? Se eu fizer, enfim, eu fico inventando. Na Olimpíada em 2016, no Rio, gente, cada dia eu inventava uma coisa nova para fazer. Todo dia então eu começou a ficar. Quando chegou na final, eu tinha que fazer tanta coisa, eu tinha que lembrar de tanta coisa que eu tinha que fazer, entendeu? De tanta superstição, eu fui colocando uma por dia. Então eu fico, meu jeito assim de tentar fazer alguma coisa, entendeu? Eu me sinto participando um pouco do jogo, fazendo essas coisas. É meio maluquice, mas é assim. Eu sei que é maluquice, mas eu não consigo não fazer. Eu faço. Tem uma pergunta aqui da Amanda Caroline. Se vocês não fossem jogadores de vôlei, o que vocês seriam? Acho que é uma pergunta bem legal que dá para todo mundo aí responder. Pode começar, Lucas, por favor. Bom, eu, no meu atual momento, como vocês podem ver, eu tô com a minha cadeira aqui profissional, eu seria um gamer. No atual momento, eu seria um gamer, mas se eu não tivesse seguido a carreira do vôlei, eu teria encaminhado mais para a área de negócios, de gestão de algum negócio pessoal, que é a linha que meu pai seguiu, né? Ele é do comércio, então eu penderia para esse lado da administração de empresas. Bruninho? Gamer eu não seria, isso é certo. Eu não tenho o mínimo jeito para isso. Eu acho que eu faria qualquer coisa relacionada ao esporte, tá? Acho que faltaria qualidade, mas acho que eu seria um jogador de futebol, tá? Acho que eu seria. Minha mãe pode confirmar. Não seria bom, tá? Poderia ser um mediano, mas eu ia correr pra caramba, então acho que ia dar para enganar. Acho que eu seria jogador de futebol. A Vera tem alguma outra que não jogadora? Porque você foi musa, né? Não, mas não, isso aí, gente, acho que ficou bem claro, né, que não podia ser outra coisa, a não ser jogadora de vôlei mesmo. Mas quando eu era mais nova, assim, enfim, até porque eu amava vôlei, era apaixonada desde muito cedo e queria ser uma jogadora de vôlei, mas o vôlei ainda não era profissional, né? Então eu não tinha noção. Foi uma surpresa para todo mundo, na verdade, para a minha geração. O vôlei ter se tornado profissional e a gente conseguir viver disso. Até os 14, 15 anos, isso era impensável, né? Então, assim, eu não pensava. Então, eu pensava em estudar. Eu sempre tive paixão por história, eu queria ser arqueóloga. Olha! Era o meu sonho, fazer arqueologia, eu sempre gostei. E aí depois, eu continuo gostando de história, muito, muito. E aí depois pensei em outras coisas, história da arte, enfim, eu gosto de história. Eu faria uma faculdade de história. Agora, eu estou vendo aqui no chat que o Bruno Melgaço está perguntando para o Bruninho se ele chegou a jogar na época que o voleibol tinha a lei da vantagem. O Bruno é um pouquinho mais velho que você, né, Lucas? Né? Isso há uns 3, 4 anos. Você está com 29 e o Bruninho está com 33, é isso, né? A Vera eu sei que pegou a vantagem, né, Vera? Agora, bastante. Eles estão perguntando para vocês, assim, Bruninho, Lucas, vocês pegaram a vantagem? O jogo ficava horas. Eu peguei na época de mirim, assim, eu era moleque, devia ter 10, 11 anos,
né, bem no início mesmo, assim, 96, 97, se eu não me engano, mudou em 99, mãe, de repente você pode dizer melhor, mas eu peguei acho que 1 ou 2 anos. Teve uns testes, né? Fizeram uns testes alguns anos, eu acho que 98 passou a ser assim, 25. Mas no ano anterior teve uns testes, fizeram até o 17, e depois do 17 era por tempo, aí acabava o 7, bom, enfim, eram umas confusões assim. Mas eu acho que foi a partir de 98 que virou ponto corrido, tudo. Mais rápido, né? É um jogo diferente, né? Mudou, né, ao longo dos anos, né? É mais dinâmico, né? Total. Lucas, e você? Chegou a pegar vantagem? Eu não sei nem o que é isso. Tô brincando, eu não cheguei a jogar desse jeito, mas eu acompanhei por vídeo só. O Lucas não estava entendendo essa Olimpíada de Barcelona que está passando no Sport TV, ele não estava entendendo. O que está acontecendo, cara? Que esporte é esse? É vantagem? O que é isso, pô? Não é da época, pô. Não, e era engraçado que a gente ficava horas assistindo uma partida de vôlei, né? Demorava muito, até porque o preparo físico também mudou, né? Ao longo do Nossa, mudou. A gente conversou bastante outro dia, eu e minha mãe estava assistindo as Olimpíadas de Barcelona, né, que passou até as finais e tal. Como mudou, né? Mudou muito. A preparação, seja a preparação física, que na época minha mãe falou, fazia muito mais, né? Você treinava horas e horas e horas, e hoje existe mais uma coisa de intensidade, é mais curto, mais concentrado. Só que, assim, acho que a pressão, de certa forma, ela é maior. Você precisa fazer as coisas, você não tem... Cada bola é um ponto. Na época da vantagem, você imagina, ir pro saque, você descia a lenha. Errou é vantagem, só não é ponto. Então, assim, existia, acho que, uma diferença nisso também, não só na parte física, que demorava mais, mas também em relação aos erros, a como você se concentrava para fazer aquilo ali. Manda aí a pergunta. O que eu achei mais louco, só complementando isso que o Bruno estava falando, claro, assistindo de novo essas Olimpíadas de 92, e eu assisti também a final de 96, a semifinal feminina de 96, né, com vantagem e tal, é que chegava no quinto set, tie break, aí virava sem vantagem, entendeu? Até aquele jogo feminino Brasil e Cuba, quando foi para o tie break, depois de 4 sets jogados com vantagem, aí chega no tie break sem vantagem, rapidinho, e você tem que mudar, né? Você está jogando de uma forma, você tem que jogar de outra. Então, assim, eu não me lembrava como era, mas é muito diferente hoje é muito melhor. Quando teve a mudança, todo mundo ficou um pouco com medo. Eu lembro da gente com medo, não, será que vai dar certo? Será que vai ser melhor para o vôlei? Mas, sem dúvida nenhuma, foi uma mudança ótima para tudo, né? Os atletas hoje, os jogadores conseguem ir mais para frente na carreira. Antigamente era impossível passar dos 35 anos jogando naquele... Fazer preventivo. Que foi a idade que você parou, né, Vera? Você parou com 35, né? Hoje era muito difícil. Era muito difícil mesmo. Chegou aqui mais uma pergunta bem legal nos comentários. Hoje tem bastante gente comentando. Da Karina Bertotti. Se vocês têm algum ritual antes dos jogos, antes de entrar na quadra. Pode começar você, Lucas. Olha, eu não tenho muito ritual, não. Eu só preciso do meu café. Eu tomo umas 3 xícaras de café para ficar bem ligado. E, no mais, eu tento não me distrair com coisas externas, assim. Eu tento ficar focado na partida que vai começar daqui a pouco, fico tranquilo, num estado mais de atenção, assim. Procuro não me distrair com outras coisas. Só isso. A Vera deve ter um monte, né? Porque se ela cruza a perna, descruza a perna... Não, mas isso não. Fora, mas agora, né? Como torcedora, mas não, como jogadora, não tinha muita coisa, não. Procurava estar o máximo possível concentrada no jogo, lembrando do adversário, pensando
mentalizando. Eu acho que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, assim, antes dos jogos, na hora que você vai, né, dar aquela descansada antes do jogo, ficar mentalizando que você está acertando o saque, que você está acertando o ataque, enfim, essas coisas, o passe. Eu fazia isso, mas não era uma coisa assim muito ritual, não. Bruninho, tem algum? Legal, Bruninho. Eu tenho. Eu já fui mais supersticioso, perdi ao longo dos anos, mas eu ainda tenho, né, de entrar com o pé direito sempre na quadra. Não em toda a bola, né, porque às vezes você corre e tal, mas assim, antes do jogo, de entrar com o pé direito, faço o meu sinal da cruz 3 vezes, rezo, né, e depois faço mais 3. Então, se você olhar bem, se alguém ficar reparando, é sempre o mesmo, assim, antes do jogo, né. E aquilo ali, sei lá, é um modo de me preparar, né. Não sou igual o Rafael Nadal, né, no tênis, o cara, a cada saque ele tem 150 coisas. Mas esse é um ritual, uma superstição minha, sei lá, uma maneira de eu, sei lá, de eu me concentrar e de ter aquela fé, né, de proteger. Então, acho que é o que eu uso. A gente queria pedir, cadê para o nosso diretor, Matheus, que a gente separou umas fotos e uns vídeos e a gente queria mostrar para vocês, se também se sintam à vontade para comentar alguma coisa durante a exibição, fiquem à vontade. Matheus, você pode soltar para a gente o que a gente tem aí? Pode Matheus. soltar os melhores. Mãe e Muito filho. lindo, né? O tempo foi bom para mim, né? O tempo foi bom. Aí, Vera, na quadra. Ô, Vera, onde foi esse jogo? Conta pra gente. Eu estava nas Pegasbras, não lembro exatamente onde, mas jogava pelas Pegasbras. Esse ginásio não estou conseguindo identificar. Mas não tem problema, tem mais coisa para mostrar. Matheus, vai colocando aí na tela o que tiver que a gente... Aí também, jogando pela seleção. Agora, onde foi, não sei também, não lembro. Muito jogo, né, Vera? Não dá para lembrar tudo de cabeça. Olha aí, Rock Estrela. Rock Estrela. Esse é Rock Estrela, o filme. E foi muito, muito divertido fazer esse filme. Foi bem legal, mas deu para ver que realmente, né, tinha que ser jogadora mesmo. Né? Dava de ver muito. Tem mais coisa aí, Ele né? vai passar um Matheus? vídeo. Chegou o Bliss, o iogurte para beber da Chamburci. Eu bebo sim, estou vivendo. Tem gente que não bebe, está perdendo. Bliss, a bebida saudável. Eu bebo sim. Tim-tim. Super! Opa! Linda! Não, mas é linda, toda fofinha! É muito ridícula essa propaganda, gente. Eles fizeram de sacanagem. Mas fui eu e o Bolsonaro que fizemos essa propaganda do Blitz. E eles pediram para eu cantar, eu cantei com o ritmo, com a música que eu lembrava, né? E aí depois eles colocaram a música, então ficou tudo completamente fora, né? Mas enfim, foi engraçado, né? Tem mais coisa aí, Matheus? Tem mais. Oh, yes. Abdallah with that. It has happened. And they capitalise. This was a mess up there off the forward surface. Very tense opening set here. That is not the return that Russia were looking for. Brunel with the dump. Perfectly executed. That's a great block. Que lindo, hein? Tô arrepiada. Arrepia, né? Muito esse bloqueio aí, você viu o quanto eu comemorei, né? Porque quase nunca acontece. Então, quando acontece, tem que comemorar mesmo. E aí tem aquelas bolas com o Lucão, né? Que a gente brinca que esse tempo Costa, né? Que é a bola que ele ataca atrás, assim. É uma bola que
praticamente não inventamos, a gente fez, né? E os caras brincam, né? O William e tal, falam que é igual pênalti nessa bola aí. Ela é pênalti. A gente faz de olho fechado, eu e ele, né? E aquela bola de segunda também, a bola contra a Rússia, jogando lá em Cuiabá, né? O ginásio lotado. Nossa, jogar no Brasil é muito bom, né? Acho que maior emoção, né? Não tem igual poder jogar num ginásio lotado aqui no Brasil, pela seleção. Então, deu para sentir o público ali junto, né? Comemorando, foi bem legal. Tem coisa do Lucas também, né, Matheus? Cadê? Show. Dá saudade, né, Lucas? Dá saudade. Pô, nem fala, isso aí é para matar qualquer jogador do coração, dá uma saudade tremenda. E o fundo do meio tava bem entrosado lá, hein, Bruno? Tava boa, né? A bolinha tava boa ali, o Lucas tava voando ali, rodando o braço, tava bonito, tá legal. Que legal. A gente separou uma foto também que a gente recebeu. Matheus, você pode colocar do Lucas com o Christian, querido, que ajudou muito a gente a que essa live pudesse ser concretizada, né? Obrigada, querido. Um amigo que o vôlei me deu nos tempos de Superliga. Um abraço, querido. Vamos para o chat. Vamos aproveitar. Bem legais. Tá pegando fogo esse chat, tô adorando. Aqui tá cheio de perguntas. Tem aqui uma muito boa do Douglas Casimiro, que ele fala, né, que a gente ouve que o vôlei é o segundo esporte mais praticado no Brasil. Então, o que vocês acham se o vôlei tem uma boa... Calma. Vocês acham que temos uma boa valorização do esporte? Pode começar. Começa, Bruno, então. Depois a gente... Tanto faz. Eu acredito que sim. Acho que a gente percebe, né, pelos fãs, assim, pela quantidade de gente que nos acompanha. É lógico que a gente sabe que a seleção brasileira, né, ela é muito seguida, lógico, pelos resultados dos últimos 20, 30 anos, né, que vem conquistando. Então a gente tem, né, os fãs da seleção brasileira que acompanham. Acho que por causa que existe numa falta, a gente pode melhorar muito em relação à organização, né, da nossa Superliga, para criar cada vez mais, né, o hábito das pessoas assistirem a Superliga, torcerem por algum clube, né, porque muitas vezes eu sinto que existe um pouco desse gap, digamos assim, entre seleção e clubes, né. Eu acho que se a gente conseguisse se organizar cada vez melhor, né, criar essa identidade de uma Superliga, que as pessoas tivessem sempre aqueles times, torcessem pelos times, eu acho que a gente poderia fazer com que o vôlei crescesse ainda mais, né? Mas eu acredito que sim, a gente tem um esporte valorizado no nosso país, né, em relação a isso, e eu espero que as pessoas entendam, né, principalmente os governantes e as pessoas que investem no esporte, que não só o voleibol, o esporte em si é uma ferramenta muito importante para a sociedade, né? Então, mas eu acho que sim, eu acho que nós temos uma boa valorização, acho que pode melhorar, mas eu acho que tem sim. Agora, Vera, mudou, né? Você pode... Era assim também? Antes do Lucas responder. Não, eu acho que a gente conseguiu isso com muito trabalho, muito resultado. Claro que abrir todo esse caminho não foi fácil. Eu acho que a gente teve várias pessoas que ajudaram, né, nesse processo. Na imprensa, o Luciano do Vale foi um cara que, né, abriu muito. O Nusman também teve uma participação bem importante nessa época, para a gente começar a se profissionalizar, para ter, enfim, investimento, para ter os patrocínios. Mas é o que o Bruno falou, o Brasil
tem esse problema, né? Sempre a gente demora para conseguir se organizar, né? Então, eu acho que ainda falta bastante, ainda falta mais organização, isso que ele estava falando, e a gente tem que continuar buscando, mas, é claro, melhorou bastante, muito, né, de quando eu comecei para agora, com certeza a valorização tá muito melhor. Lucas? Sim. Como o Bruno falou, né, tem essa diferença entre a popularidade da seleção e dos clubes, né, é nítido, a gente vê isso nos ginásios, né, a seleção lota qualquer ginásio e a Superliga, às vezes, né, patina um pouco, muito pelas incertezas, né, dos times da Superliga, né, às vezes um time começa uma Superliga e no ano seguinte já termina, né, alguns times com problemas de pagamento também, mas eu acho que o vôlei está, sim, bem posicionado, né, no Brasil, está bem valorizado, e muito se deve a gerações como a da Vera, né, que começou tudo lá atrás. Eles que desbravaram, né, e inspiraram novas gerações, e depois começaram a ver os resultados. E o brasileiro é assim, né, para uma coisa dar certo precisa de resultado, e tem que ser primeiro, segundo não serve para nada. Então, acho que esse sucesso se deve muito, sim, aos resultados positivos da seleção. Eu vou chamar mais uma pergunta aqui do chat, porque tem um colega nosso, pelo menos meu, que estava na Superliga, eu tive a oportunidade de ir para as quadras, eu nunca encontrei com a Vera, né, Vera? Nos conhecemos só através de vídeo, não é? E o Aldo Messias, que é o locutor do Valinhos, é um querido também, outro querido que o vôlei inseriu na minha vida. Ele é locutor do Valinhos, né, acho que eu já falei isso. Ele tem uma pergunta aqui, ele pergunta o seguinte, curiosidade de bastidores, né? Grupo rachado conquista campeonato? Ele tá aqui querendo saber, botar uma pimentinha na conversa. Vai, Lucas, vai você. Vou falar. Ih, rachou o grupo aqui agora, hein? Não, mas eu acredito que não. Eu acredito que um grupo vencedor tem que estar unido, não tem outro caminho. Tem que estar encaixado o negócio ali. Se tiver uma falha, eu acho que a chance de sucesso cai drasticamente. A gente já viu times galácticos aí serem montados e não conseguirem chegar lá e perderem para outros times mais humildes, né, entre aspas, porque era um time muito mais unido, muito mais aguerrido. O Bruno pode falar isso muito bem, né, citando o exemplo da CIMED, que foi um grupo, acho que fez história. Eu estou de acordo com o Lucas. Acho que é possível ganhar? É possível, né? Você vai acontecer uma vez ou outra, né? E aí vai depender muito da qualidade dos jogadores, né? Você, de repente, tem uma qualidade muito grande, que o time é muito acima dos outros, de repente ele pode até ganhar mesmo rachado, mesmo, digamos assim, sem existir uma afinidade entre os jogadores. Mas eu acredito que 90% das vezes é um time coeso, é um time unido, essa harmonia entre as pessoas é que vai fazer a diferença, porque na dificuldade você sabe que do lado do teu lado tem um cara que você confia, né, que existe esse comprometimento, essa lealdade entre os jogadores, então é fundamental, eu acredito, um time que seja unido e coeso, né, eu acho que eu colocaria assim, é possível ganhar, né, você vai ver uma vez ou outra, assim, mas no geral, você precisa de um time assim unido. Vera, você teve alguma experiência dessa também, assim, de alguma confusão e ganhou ou não deu certo, porque tinha confusão? Não, concordo com eles. Eu acho que é muito... com o Bruno é muito difícil realmente conseguir, com um grupo rachado, você conseguir conquistar um bom resultado. Já tive algumas experiências ruins, mas, então, e sempre tô nesses 90% aí, não deu certo não, entendeu? Eu acho que essa coisa de equipe também é muito doida. Às vezes você faz um super time no papel. Você fala, cara, esse time não perde para ninguém. Mas as coisas não funcionam da mesma forma na prática, entendeu? Eu acho que tem muito isso também no esporte, né, coletivo. Acontece demais. Não é só no vôlei, não. Futebol, às vezes você vê, né,
um super time, mas na hora não entrosa, não sei o que acontece. Não é só, às vezes, uma questão só da direção, do técnico, da comissão, ou dos próprios jogadores. Às vezes não dá liga mesmo. Claro, quanto mais unido, mais perto o time tiver, mais chances de dar certo e de chegar a um bom resultado. E falando aí em curiosidade de bastidores, queria saber se vocês já tiveram aí alguns desentendimentos nos times, alguns problemas. Conta aí pra gente. Pode começar, Bruno. Direto acontece, né? Várias vezes, poxa, desentendimento, isso é normal, né? A gente acaba criando os laços, né? O Lucas sabe bem, tipo, a gente, citando o ano de 2018, né? Que a gente teve um ano muito longo, né? A gente ficou na seleção muito tempo, então, viagens intermináveis. Então, chega uma hora que uma briga ou outra vai acontecer, alguém vai acordar de manhã, né, com o pé esquerdo e você vai se desentender. Então, assim, acontece muito, né? Mas assim, é isso que eu digo, quando você cria esse relacionamento, esse tipo de lealdade, você sabe que é um momento, você vai chegar depois, exagerei, desculpa, entendeu? Mas acontece direto, seja em treino, às vezes até fora da quadra, né? Mas o importante é esse respeito e entender que às vezes nas cobranças que a gente tem dentro de quadra é pelo bem do time, né? É lógico, às vezes você pode exagerar ou não, mas já tivemos muitas brigas, né? Discussões, só que fica ali, né? Depois, eu acho que isso, de certa forma, o homem é um pouco mais fácil, a gente não leva isso pro lado pessoal, né? A gente consegue se resolver, de certa forma, rapidamente também, então... os últimos, assim, quem eu tive mais, só para citar uma, o Lucas sabe bem, né, o Mauricião Souza, assim, de vez em quando a gente tinha uns pega pra capar com ele, Maurício Souza Central, que ele às vezes é meio cabeça dura, e aí às vezes a gente brigava, mas assim, eu amo ele de paixão, assim, a gente se dá muito bem, mas tivemos algumas discussões, assim, lembrando de quem eu tive últimas discussões, acho que eu colocaria ele. E você, Vera? Tinha bastante, assim, briga entre as meninas? Olha, não, briga, assim, no meio do treino, essas coisas, eu acho que mulher segura mais. O Bruno falou, homem, eles acho que brigam mais e eles se entendem mais rápido também. Então, mulher, eu acho que evita, né, entrar nesse... a gente sempre toma mais cuidado para falar, tenta tomar cuidado, mas de vez em quando acontece, né? Você falar alguma coisa, a pessoa não gostar, ou você reclamar de uma bola, porque errou e tal, mas a gente tem que entender, e eu acho que no fim todo mundo acaba entendendo também. Quando é um time forte, vencedor, acaba entendendo que todo mundo quer ajudar, todo mundo quer somar, mas acontece de discutir, depois, a gente já viu tanta coisa, né? E depois passa também, a gente conversa, pede desculpas. Não sei se é tão diferente, é um pouco diferente de homem. Homem eu acho que é mais explosivo, né? Mulher segura um pouco mais até explodir, e depois tem mais dificuldade para resolver. Mas, enfim, acaba resolvendo também. Algumas vezes não, mas na maioria das vezes sim. E você, Lucas, tem alguma experiência aí para contar? O Bruno falou do Maurício, né? E falou também de acordar com o pé esquerdo. Então o Maurício ele deve ter 2 pés esquerdos, só pode. Brincadeira à parte, mas é claro, né, que a convivência ela causa esse atrito, vamos dizer assim, né? Porque você tá ali todo dia, né? E você, deixou a sua família, tá ali naquele dia a dia, né? Uma rotina complicada e tudo mais, vai ter um desgaste ou outro. Mas o que eu posso falar, por exemplo, um exemplo que eu vou citar aqui é o Chupita, um cara super emoção. É um cara que eu amo de paixão, mas às vezes a emoção dele toma conta, né? E faz parte de você entender como são as pessoas dentro do time que você está, né? Você tem que ter uma empatia, né? Se pôr no lugar da pessoa, ela é de tal maneira, a personalidade de outra maneira. Então, assim, acontecem esses atritos,
mas depois que a gente resolve, né, isso, a gente acaba até crescendo como um time, né, entendendo o outro, e isso acaba fazendo crescer. Eu queria saber da Vera, porque a gente daqui a pouco passa tão rápido que fala assim, não, tem tanta coisa para falar, tanta coisa para perguntar e acaba não dando tempo. Vera, eu queria que você falasse um pouquinho da tua experiência como comentarista, né? A gente teve, para mim também foi uma experiência super nova participar de transmissões esportivas ao vivo, né? Eu já tinha feito coberturas esportivas lá no início da carreira, mas fazer uma transmissão foi de um esporte que eu sou apaixonada, minha mãe também jogou, eu joguei quando eu era adolescente, não profissional, mas enfim, tenho uma afinidade com o esporte. Como é que foi para você ser comentarista da Superliga, o principal campeonato que a gente tem no país, né? Então, eu adorei voltar, né, a fazer esse trabalho. Eu já tinha feito eu já tinha comentado durante acho que 3 ou 4 anos, logo que eu parei de jogar, mas fiquei muito tempo sem comentar. E também não estava acompanhando muito o vôlei feminino. Acompanhava meio por cima, assim, não profundamente. Estava acompanhando mais o masculino, até por conta do Bruno, enfim, até mais o campeonato italiano do que o campeonato aqui, as Superligas aqui. Mas as seleções sempre acompanhei, enfim, tanto masculino como feminino, mas eu não estava com eu não tinha muita informação, então eu procurei um mês, né, antes, logo depois que a Cultura me convidou, a TV Cultura, eu procurei me preparar bastante, mas eu senti bastante dificuldade, assim, no começo. Mas foi muito gostoso também, porque a Natália também estava começando, você também estava começando, então a gente foi se ajudando, né? Todo mundo, Marcos Braga também começando como comentarista de arbitragem, e a Cultura começando também, né? A transmitir Superliga. Então, assim, foi uma novidade, foi tudo novo para todo mundo. E eu acho que a gente foi crescendo, foi se ajudando, e foi bem bacana. Eu acho que a gente chegou ali, quando a gente teve que parar, a gente já estava bem entrosado, estava bem gostoso de fazer. E eu percebi que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, sabe? Comentar. Eu não tinha tido essa noção quando eu comentei logo que eu parei de jogar. E agora eu tive isso, assim, eu senti esse prazer, estava gostando de fazer mesmo. Então, eu espero que a gente Você sabe que o Gil Arruda chegou aqui e está falando, foi muito legal dividir o microfone da TV Cultura com a Luciane e com a Vera, ele Shazam, né? O nosso Shazam, querido Gil, um abraço, lindo, beijos para vocês todos. A gente está morrendo de saudade, muita saudade. Bom, vi aqui mais uma pergunta bem legal no chat do Alan Patrick, perguntando qual a maior dificuldade que enfrentaram na carreira. Pode falar primeiro, Lucas. Bom, acho que é uma dificuldade para todos os atletas é o momento de transição, né, de categoria de base para adulto, que você tem que estar num nível alto assim, e se sobressair de alguma maneira para buscar uma vaga, né, nos times da categoria adulto. Para mim, esse foi o momento mais crítico da carreira, assim, mais difícil. E você, Bruno? A gente enfrenta bastante coisa, assim, né? Vamos dizer. Eu acho que primeiro, lógico que as derrotas, que às vezes são muito frustrantes, assim, você acabam pesando bastante, né? Você acaba sofrendo, né? Em muitos momentos. Então, assim, eu acredito que a derrota de Londres foi um divisor de águas. Acho que eu penso que assim foi importante aquilo para me fazer evoluir, melhorar, mas ela, né, doeu muito, né, aquele momento, a dificuldade. E eu acho que uma grande dificuldade foi quando eu tive em Modena, no meu último ano de Modena, que eu tive a única vez que eu tive na minha vida um problema com um treinador, e que a gente não conseguiu se entender, era um cara muito diferente de mim, e tentei conversar, mas assim, não ter tido esse relacionamento positivo com o treinador foi realmente uma temporada que eu sofri muito, né, porque eu não conseguia
primeiro que eu não conseguia me expor, né, eu não conseguia colocar o meu jogo da maneira que eu gostaria, e eu não tinha confiança, ele não tinha confiança em mim, então a gente acabou criando, de certa forma, um problema, assim, para todos nós, e foi um momento bastante difícil, assim, que eu tive que abrir mão de continuar em Modena, né, que era a cidade que eu amava jogar, né, para ir jogar depois em Civitanova, e tive que enfrentar a Modena, que foi muito difícil para mim também, porque era um time que eu tinha no coração, então aquele ano ali foi um momento de muita dificuldade, porque eu sempre gostei muito de estar, seja com meus companheiros ou com meus treinadores, esse tipo de relacionamento. Então, assim, aquele ano ali foi um ano bastante difícil para mim. Vera? Bom, eu tive alguns momentos difíceis, mas eu acho que os mais difíceis, na verdade, foram os momentos de lesão, né, de contusão. E principalmente porque foram lesões sérias, essas duas que eu estou falando, né, do joelho, meu joelho esquerdo primeiro, ficar muito tempo parada, operar o joelho, fazer uma reconstrução de ligamento, fazer toda a fisioterapia, voltar, torcer o joelho de novo. Então, isso foi bem difícil. E a segunda vez também, quando eu rompi o ligamento do joelho direito e fiz a cirurgia, mas a fisioterapia não estava conseguindo... meu joelho não ficava bom, estava sempre inchando, e aí eu resolvi parar de jogar. Mas, então, foi bem, assim, já com 35 anos, você ter uma lesão dessa pela segunda vez, foi muito difícil, assim, foi por isso que eu até parei de jogar, porque eu já sabia que aquele primeiro eu já tinha perdido muito, né, quando eu voltei, porque você nunca consegue voltar como era antes, você sempre perde alguma coisa. Eu perdi muita impulsão, principalmente, eu senti. E aí, desse segundo, eu achei que estava na hora, que meu corpo estava pedindo para eu parar mesmo, porque tinha chegado, tinha dado. Estava chegando a hora, né? Deu. Deu também o tempo aqui, viu, Vera? O tempo passa tão rápido. Assim, só que antes da gente fazer um recadinho final de vocês para a galera para se despedir, o Gil lembrou aqui, o Gil Arruda, lembrou bem que teremos Shazam do Bruninho no Vale do Paraíba. Eu queria perguntar para você, Bruninho, qual a tua expectativa de chegar no Taubaté, né? Um time tão importante, né? E que é o atual campeão, né, da Superliga. Eu queria que você falasse dessa sua experiência como última pergunta do nosso programa e depois se despedir. Tô muito feliz de estar de volta, né? Uma decisão assim que eu já tinha tomado, né? Lógico que eu tinha pensado que seria pós-olímpico, né? Pós-Olimpíada, mas aí com adiamento, com tudo isso. Mas eu tô feliz, primeiro por voltar, por estar um momento, acho que até pessoal, que eu queria estar mais perto da minha família, né? E escolhi, né, através dessa proposta, acho que um projeto que vem nos últimos anos demonstrando, né, dentro de quadra todos os resultados, né? Então, assim, de certa forma, os profissionais que estão lá são profissionais de alto nível, então terei a possibilidade de estar num time que vai disputar, que tem a vontade de disputar títulos, então vou rever muitos amigos ali, acho que a gente vai ter um time realmente muito competitivo, né? Tem Bruno, não só os 6, 7 titulares. Desculpa te cortar, mas você vai jogar na mesma posição do Rafa, né? Sim. É uma figura importante dentro do time. Exatamente, é o grande líder desse projeto, e assim, para mim vai ser um prazer, porque a gente é muito amigo, né? E eu acho assim, Taubaté ganhou 2 anos atrás a Superliga exatamente com a força do grupo, né? Tinham 2 opostos, tinham 2 levantadores, então eu venho com esse tipo com essa vontade de somar também, né? Eu acho que essa é a diferença dos grandes times, né? Ter um grupo forte, e estou feliz. E além disso, é um projeto que tem o seu viés do lado social, né? Com os projetos sociais, que eu acredito que é algo que o meu pós é isso também. Eu sinto que, assim, depois de tantos anos, né, lutando e tal, eu quero poder fazer algo a mais fora de quadra também em relação a isso, fomentar cada vez mais, né, em projetos sociais, né, em coisas mais
em categorias de base. Então, poder ajudar nisso, acho que é algo que eu tenho na minha cabeça. Então, eu estou muito feliz e ansioso para começar. Que legal, boa sorte para você. Eu vou confessar para você, eu sou fanática, tá? Faço parte do... Ele é um cara muito bacana, eu gosto demais do Rafa, vai ser ótimo. Sensacional. Lucas, a gente tem que dar tchau. E eu queria que vocês se despedissem da galera. Vou começar, né, então, pelo Lucas. Aí a gente roda, Vera, Bruninho e a minha parceira querida Andréa, depois dá o tchau dela também. Tá bom, gente. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Também elogiar o trabalho que vocês vinham fazendo com a Superliga lá na TV Cultura. É excepcional e de grande importância para o esporte, né, numa TV aberta, assim. Obrigado e parabéns. Desejar aí o melhor para todo mundo, né? Muita resiliência nesse momento, que é o que a gente precisa, e muita solidariedade também. Um beijo para vocês e para todo mundo que acompanhou a live. Verinha. Gente, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de estar numa live junto com meu filho e junto com todos vocês. Adorei participar, adorei esse bate-papo e espero que a gente possa, com certeza, sair dessa quarentena, dessa pandemia, dessa loucura toda, muito mais fortes, mais unidos, mais, enfim, mais humanos, né, de verdade. Então, tchau para todo mundo, um beijo, obrigada, até mais. E olha, antes do Bruninho dar tchau, a gente também tá com dó, viu, galera? Tá todo mundo assim, não para o programa demais, o programa fica mais um pouquinho, mas aqui 8 horas tem outro programa. E a gente não pode se estender muito, senão atrapalha toda a logística, viu, gente? Mas obrigada por todo mundo que acompanhou. Agora vamos ouvir o tchau do Bruninho. Gente, muito obrigado pelo convite, né, Luciano, através do Cris, né, e todos vocês que fizeram parte dessa live hoje, né, em casa. Fiquem com Deus, como disse o Lucas, muita resiliência nesse momento, como disse minha mãe, a gente vai sair disso mais forte, mais unido. Obrigado pela oportunidade e parabéns pelo trabalho de todos vocês aí na cultura também, né, que a gente espera que possa continuar assim que a gente voltar, né, com a Superliga. Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e esperamos nos encontrarmos da próxima vez, todos juntos, né, e ao vivo. Então, um grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade. Dé, teu tchau aí. Vou dar tchau também, com muito aperto no coração. Foi um programa muito legal. Agradeço demais ao Bruno, a Vera, ao Lucas e a todo mundo que acompanhou o programa com a gente. E eu desejo também tudo de bom para todo mundo, para vocês aí, atletas também, que é uma fase, né, difícil. Mas é isso, e eu espero vocês na semana que vem e todas as quintas-feiras, às 18h30. É isso aí, eu queria agradecer demais, viu, Lucas? Muito obrigada, Vera, Bruno, foi um prazer conversar com vocês. Valeu, Luciana. Mais 2 horas aqui, eu queria agradecer muito todo mundo que participou também. Quinta-feira que vem tem mais na Esportiva, e hoje, daqui a pouco, às 8 da noite, tem a live de quinta. Então, faz um lanchinho rápido e volta aí que o programa daqui a pouco começa. Muito obrigada, gratidão mesmo, assim, foi demais. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Beijo, obrigada.